For those who have joined us online today, Para quem está online hoje, what you may not know is that we had a Vesper study yesterday evening. talvez vocês não sabem, mas nós tivemos um estudo ontem de pôr do sol. As we did last month in Arkansas. Também fizemos o mês passado no Arkansas. That meeting wasn't live streamed, but it was recorded. Essa aula não foi ao vivo, mas foi gravada. And the recording will be uploaded in due course. E a aula ela vai ser colocada em breve, So, disponibilizada em for breve. those of us who were in that study, Então, para quem estava nesse estudo, just want to have a quick review of what we looked at. eu quero fazer uma breve revisão daquilo que nós vimos. I'm just going to go back to the board work that we did yesterday. Vou voltar para o trabalho que fizemos ontem no quadro. So the title of the study yesterday O título do estudo de ontem, I think it's something like a review of the past 12 months. acho que é algo tipo revisão dos últimos 12 meses. And I received a question on, I'm going to call it the nature of God. Eu recebi uma pergunta em relação à natureza de Deus. So we spoke about the various subjects that have been discussed over the past 12 months. This is not a comprehensive list. Então, nós falamos dos estudos dos últimos 12 meses, mas essa não é uma lista que está por ordem. And neither are the titles in order. E também os títulos não estão por ordem. So we've discussed organization, diet, self-defense. Falamos de organização, alimentação e autodefesa. Radical feminism, of course, fast brain, slow brain. Falamos do feminismo radical, cérebro rápido, cérebro lento. Voting, Votar, the nature of God and humanity. natureza de Deus e humanidade. The threefold union, A união the tríplice, gospel versus the mystery of iniquity. o evangelho e o mistério da iniquidade. And that was a study that was done by Jones, I think in 1892. E é um estudo feito por Jones em I say 1892. study, it was actually a sermon that he did. Na verdade, não um estudo, mas um sermão. We've begun looking at Christ Object Lessons, chapter 5. Olhamos para Parábolas de Jesus, capítulo 5. I think that's page 76. I might be wrong. Eu acho que era a página 76. And obviously the subject of equality. E claro que falamos sobre a questão de igualdade. There were a couple that we missed. Perdemos alguns. Self-defense was connected to the Second Amendment. Autodefesa estava conectado com a segunda emenda. So we may or may not think that we've missed that or not, but we had a relook at the Second Amendment and looked at it from a different perspective. Então, nós olhamos novamente para a segunda emenda e visualizamos numa perspectiva diferente. So then I asked the reasons why we had covered those topics. Depois questionamos o porquê que a gente estava olhando para esses tópicos. Got three answers. Tínhamos três To define the respostas. gospel, to understand God's kingdom, and someone said to remove biases. Definir o evangelho, entender o reino de Deus, e outra pessoa disse que era para retirar o viés, as ideias preconcebidas. And all of those are correct answers. E todas essas são respostas corretas. I'm going to jump to the end. Vou pular para o fim. I think I have it here. Tá aqui. So the answer to the original question
A resposta à pergunta original was to better understand, better define what radical feminism means to us. era para entender e definir melhor o que significa para nós feminismo radical. So for the translator, I've changed the audio settings for this meeting to see if it works. Só para os tradutores, eu mudei o áudio para ver se funciona. And I'm not using my normal mic. So I want to see if the translators can pick up the voices of the people here amongst us. Eu não estou usando o meu microfone como normal So, e quero ver se os tradutores conseguem ouvir as pessoas when que we estão looked at aqui. the answer to why we had discussed those various subjects, Quando tivemos a resposta do porquê que a gente olhou para esses got Christ assuntos object lessons variados, here as a sort of as a reference point. temos parábolas de Jesus aqui como ponto de referência. But for those of us who were in the study yesterday, what are the reasons for that and what are the problems that confront us? Mas para quem estava no estudo de ontem, quais são as razões e o que nos confronta? Go ahead. Reasons for what? I've got a question. The reasons why we looked at those various subjects to try to understand radical feminism and the problems that confront us. Então, quais são as razões de que olhamos para todos esses assuntos? Quais são os problemas e o que nos confronta em relação ao feminismo radical? Anybody? Christine? Alguém? Radical feminism was different. Achamos que o feminismo One radical é Can the diferente. translators hear that? You don't. They can hear you. Just speak a tad louder, but they can hear. So we thought radical feminism was different, but we found that it Então- was similar or the same. Achamos que o feminismo radical é um pouquinho diferente, mas de alguma forma As tem liberal semelhanças, Go ahead. As como o liberal feminismo feminism. liberal. Okay, so that's the important point that's just been brought up. Então, esse é um ponto importante que foi And in fact, trago it wasn't actually on this list. e que não we had. estava na lista que nós tínhamos. So I'm just going to update this document where it says radical feminism. Feminismo radical, We compared that to liberal feminism. comparamos isso com o feminismo liberal. And at least for me, that became an important component to this investigation or this study. E isso se tornou um componente importante para essa investigação, para esse estudo. I think you gave the conclusion of that study or that thought. You did? That it was the same. Yes. Então, chegamos à conclusão que era o mesmo. So I think in the minds of many people here in the movement, we have or had an understanding of what radical feminism was. Então, na mente de muitas pessoas aqui do movimento, nós temos em mente o que é o feminismo radical ou o que era. Before I move on, I want to say that there are various aspects to radical feminism, or we might say various components to it. E talvez o feminismo radical tenha vários componentes. And what we've discussed so far in the various classes over the last several months Falamos várias vezes nos últimos meses is not a comprehensive view, e não temos uma visão compreensiva. not the definitive answer that I think we Não. need, Não a resposta definitiva que eu acho que nós precisamos, but it certainly is part of the answer. mas certamente faz parte da resposta. So in previous studies, when we've compared
radical with liberal, comparamos o radical com o liberal, we did it from a certain perspective. fizemos numa certa perspectiva. And what was the perspective of that comparison? Qual é a perspectiva dessa comparação? If you're not sure what I'm asking, Se vocês não têm a certeza do que I eu think I asked pergunto, something along the lines, what is the objective or purpose for both? e eu questionei qual é o propósito para ambos. Susan, And before you clarified, I thought you meant that one would work within the system and one we didn't think necessarily worked within the system, but they both. Falamos que um trabalhava dentro do sistema e o outro não necessariamente dentro, mas fora do sistema. go ahead. But Oh. they both work within the system. Então, isso seria que funciona dentro You do can all sistema. experience the fun that I have in translating. It's not easy, is it? Então, agora vocês veem Yes, como não the é point that you fácil made was traduzir. exactly the one that I wanted us to look at. Então, o ponto que você fez era o qual eu queria olhar. Many of us had an understanding of radical feminism Muitos de nós temos um entendimento em relação ao feminismo radical, even though we know the definition of radical is what? ainda que a gente saiba que a definição de feminismo radical é qual? Is what? Root. Raízes. Even though we know the definition is root, we Ainda que a gente saiba que a definição é often use raiz, it in which way? a gente usa de que forma? Extreme. So we clarified that. Então, esclarecemos isso. And when we want to look at social reform, E quando queremos olhar para a reforma social, we might use another term, political. talvez usamos um outro termo, político, And I don't mean that in the sense of politics. e no termo de política, When we use the term personal and political, o termo pessoal e político, it has an application of individual and corporate or cultural. tem o sentido de individual ou corporativo, Or society. ou sociedade. Hence the phrase social change or social reform. Por isso falamos de mudança social ou reforma social. And when you desire change at that level, E quando a gente quer uma mudança nesse nível, both liberal and radical feminism have to operate in the same way, in the same sphere. tanto o feminismo liberal como o radical têm que funcionar da mesma forma, na mesma esfera. So I'm suggesting Então, eu estou sugerindo that there's very little to no difference between the two. que existe pouca diferença ou nenhuma diferença entre as duas. And I think I made the point E eu acho que eu fiz o ponto that if you just look at the word feminism, just use that, que se apenas olhamos para a palavra feminismo, se usarmos isso, it delivers everything. entrega tudo. Delivers everything that you would ever desire with respect to social reform. Entrega tudo que a gente precisa em relação à reforma social. When we speak about social reform, what are we referring to? A gente fala de reforma social, a gente fala de quê? Se refere a quê? Victoria, Vitória. can you hear that online? Bit louder.
Change. Mudança. Victoria said change. I assumed you can't hear that. Então, a Vitória mencionou mudança. Okay. Christine? Equality. Equality. Igualdade. Anyone else? Mais alguém? Change is the right answer, but we need to refine that answer. É a resposta correta, mas a gente precisa refinar a resposta. Someone had a hand up? Elaine? Alguém levantou a mão? Reform society, Elaine? social reform society. So Elaine Fazer said uma to reform reforma na society. sociedade? So reform means to change. It's a compound word. Então, reformar seria mudar, é uma palavra composta. So the form of society will change. And what's the mechanism for that change? Então, a sociedade anterior vai mudar e qual é o There's only one mecanismo way para essa to change mudança? society, really. Só existe uma forma de mudar a sociedade. Susan? Education. Education, Educação, laws. So leis. I'm going to go with law. Então, eu vou com leis To enact or to have social change or social reform, you have to have legislation. You have to have laws. Então, para a gente ter uma reforma social, essa mudança, a gente precisa ter as leis. So I don't know, I think we've spoken about institutional racism. I think I've mentioned that in studies. Eu acho que eu já mencionei em alguns estudos o racismo institucional. So obviously it's talking about an institution or an organization. Claro que está falando de uma instituição, uma organização. And if you were not racist, Se não fosse racista, if you genuinely believed all people were equal, se genuinamente você acreditasse que todas as pessoas são iguais, could you work for an organization será que você poderia trabalhar para uma organização follow its rules e suas regras and be racist? e ser racista? Put your hands up if the answer is no. Levante a mão se a resposta é não. Yes? Okay, for those people online, most people here have said yes. Então, para quem está online, a maioria das pessoas aqui disse que sim. You personally are not racist. Pessoalmente, você não é racista. You personally are not racist. Pessoalmente, você não é racista. Okay, I'm going to swap translators. There may be they may have dropped. So you personally may not be racist, Então, pessoalmente, talvez você não seja racista, but you work for an organization that is institutionally racist. mas você trabalha para uma organização que é institucionalmente racista. And in doing so, the way you function or relate to people, you end up becoming racist. E fazendo isso, você pode então se tornar racista. You had a point or question, Victoria? Vitória, você tem algum comentário ou pergunta? Okay. So how can that happen? Então, como é que isso acontece? How can an organization that purports to be neutral Ação que diz ser neutra, that employs people who are supposed to be, we'll use the word unbiased or not racist, que emprega dizendo que não é racista e que não tem ideias preconcebidas, não tem um viés. and the end product of all of that is that racism is perpetuated. How can that happen? E o resultado final disso é que o racismo está perpetuando. Como é que isso acontece? Victoria?
The practice of policy or implementing policy. It's about implementing the policies. É That's how it sobre happens. implementar políticas. É assim que acontece. Susan? Your question was? If you're Qual era a working sua for pergunta? a non-racist, was that right? Yeah. Because you can't change the heart with policies and laws. Que a gente não consegue mudar o coração Susan said com because you can't change políticas the heart with policies and laws. e com leis. So you're an employee, Então, você é funcionária, your heart is good, seu coração é bom, you're not racist. Yes? você não é racista, certo? The organization E a organização legally cannot function in a racist framework. legalmente não pode funcionar de uma forma racista. So it's not racist, Então, não é racista, but we use a term called institutional racism. mas a gente usou o termo racismo institucional. It's almost like a guiltless crime. E seria como um crime de culpa. A crime with no guilty parties. Um crime que ambas as partes The não sentem organization's essa rules culpa. are not racist. The employees' thought processes are not racist. Porque a empresa que vai empregar não é racista e a pessoa que trabalha tem um pensamento não racista. But racism perpetuates under that system. Racismo ainda perpetua nesse sistema. How does that happen? Does it happen? Será que acontece? We agree it happens. Nós concordamos que acontece. How can that happen? Como é que pode acontecer? Missy? The institution doesn't get to the root of the problem, why the need is there. The institution doesn't get to the root of the problem. A instituição não vai à raiz do problema. Victoria? I think it's because of culture. Victoria says it's because of culture. A Vitória diz que é por causa de cultura. Anything else? And not wanting to let go, like taking their culture in the company or the organization. Who's taking their culture where? I think it's a mixture of all, like, so then you have the culture of the company and then you have the individual culture. And so if their culture is toxic. So then Victoria says that the reason this happens is because the culture in Então, the Victoria organization is diz- toxic. Que é por causa da cultura na organização que é tóxica. Okay, I'm going to sort of step out on an edge and I'm going to say I disagree with some of those answers. Eu vou dizer que eu discordo de algumas dessas respostas. The employee, you, A pessoa que é contratada, você, is honest-hearted. tem um coração honesto. The organization, when those rules were created, A organização, quando essas regras foram criadas, that was done with the best intentions. foi feita com a melhor das intenções. All the parties, the organization and the employee, are looking at this issue in an honest and straightforward fashion, but the result is bad. Então, ambas as partes, tanto a empresa como a pessoa que foi contratada, estão olhando para isso de forma honesta. Só que o resultado final disso é Why ruim. does that happen? Por que que isso acontece? Elaine? you make laws and policies. Isn't that forcing the conscience of a racist person? So when you make a law or a policy, you force the will of a racist person. Então, quando a gente cria uma política ou uma lei, a gente enforça o racismo numa pessoa.
That's true, É verdade. but we're not discussing racist people, we're discussing non-racist people. Mas a gente não está falando de pessoas racistas, estamos falando de pessoas não racistas. And racism is still happening. E o racismo ainda está acontecendo. Francisca, We have an example where we have laws in place. We have all the proper laws to ensure equality, but yet we don't have equality. And that's, so Francisco, did you hear that? Então, nós temos todas as leis para colocar a igualdade no seu devido lugar, mas ainda assim não atingimos isso. Oh, Hilda? Okay. Anyone else wants to give any thoughts on this? Mas alguém quer compartilhar um pensamento em relação a isso? Besides Victoria. Come on, somebody. Chrissy. Alguém, vamos lá, além da Vitória. I am thinking that sometimes those laws depend on their interpreted and the information around it. Okay, so it depends how Eu those acho- laws that have been written are interpreted and put into Depende de effect. como essas leis que foram escritas estão sendo colocadas em efeito e estão sendo interpretadas. Victoria? Okay, something similar? Elaine? You still have a Elaine? racist society. Ainda temos So uma we still have a sociedade racist racista. society, but Então, ainda temos essa sociedade racista, mas Susan's not racist, a Susan não é racista. and she works for an organization that all the rules forbid it to be racist, E ela trabalha para uma organização onde todas as regras proíbem ser racista, yet the effect mas ainda with assim a o good efeito employer and a good employee ends up being racism. com uma boa empresa e uma boa pessoa, um bom funcionário, o resultado final ainda é racismo. History or the past? Like, as on like, real estate, you have a new company that's not racist. 1 second, can you hear this? Okay, so it's there's a historical component to it, Então, e temos um componente histórico. and you're going to give an example, Você vai dar o exemplo? okay? If you have a real estate company who is not racist. So there's a real estate company, company that buys and sells properties that is forbidden by law to be racist, Por exemplo, temos uma imobiliária que é proibida pela lei de ser racista. and the employee is not racist either, who works for that company. Funcionário, a pessoa que trabalha para essa empresa também não é But there's racista. still problems with racism in the housing market in the US. But there's still problems in the housing market. Mas ainda assim temos problemas no ramo imobiliário. Kathy, Biases? so there are biases. Kathy diz que temos ideias preconcebidas. You want to explain a little bit more? Quer explicar um pouco mais? So inbuilt. You don't even realize you have them. There are biases. Oh, Existem ideias preconcebidas e às vezes nem damos conta que estão name an acontecendo. institutionally racist organization. Então, será que eles são racistas ou instituição? KKK. No, someone said the Ku Klux Klan. I mean a normal one, a proper one. Alguém está dizendo KKK, e, que é o Ku Klux Klan, mas eu estou dizendo uma organização normal. Go ahead. Heritage Foundation? Or you mean a company? I mean, I don't mean one of these private. Don't want to say anything bad. These private things. I mean a proper business
or that follows the law of the country, something sort of normal. Então, eu digo, talvez, instituições que Go ahead. seguem as regras de um país, Prison coisas mais system. normais. Por exemplo, o Okay, sistema prison system. prisional. It could, an organization, something that is necessary as part of society. Can be an organization, can be a company. So the prison system, Então, por exemplo, o sistema prisional pode ser uma organização, uma empresa que siga regras normais. the financial system, O sistema financeiro, the Supreme Court. a Corte Suprema. I'm gonna skip that one. We'd have to do a bit of digging. So we've got the prison system, the financial system. Então, temos o sistema prisional, o sistema financeiro, Someone said insurance, quem education, disse healthcare. educação, saúde, Sorry? seguro. I don't know if you consider the prison service the same as the. So I'm going to Não say sei se vocês the consideram o single line. sistema prisional igual ao, Law enforcement. como completamos, I would have thought that would have been number one for everybody. ao enforçar da lei. Essa deveria ter sido logo a Elaine. primeira resposta. Medical, I Elaine, think we already did that. Healthcare. Okay, so we've mentioned several. então, já falamos de vários. Are all those that we've spoken about, prison, education, health, we'll call it the criminal justice system, including the police, are they all institutionally racist? Então, temos o sistema prisional, temos o sistema de saúde. Esses sistemas, será que eles são institucionalmente racistas? Quem disse No. que não? And some of them or some of them not, or none of them are? Based by São, ou alguns não são? Será que nenhum é? Okay, so I'm asking you, Eu estou perguntando a você. are they all institutionally racist? Será que todos são racistas? If you Institucionalmente looked racistas? at their rules, their laws, Se você olha para as suas regras, as suas leis, are there any racist laws there? será que existem leis racistas aí? So everybody agrees no. Toda a gente concorda que não. And the vast majority of the employees who work for those organizations, I'm gonna not ask, I'm gonna say they're not racist. E a grande maioria das pessoas que trabalham para essas empresas, eu vou dizer que não são racistas. So we have good employees and good laws. Então, temos bons funcionários e boas leis. But the outcome of all of that, Só que o resultado final de tudo isso, good laws being executed by good people, boas leis sendo executadas por pessoas boas, results in racism. resulta em racismo. Let's use the word unfairness. Vamos usar a palavra injusto, Because it's not just a race issue. porque não é só uma There's questão a de gender, raça. there's an age, Temos gênero, there's idade, various components to all of that. So there's an inequality that results. temos vários componentes para tudo isso, o resultado da desigualdade. Is it because there's a lack of equity? If everyone's being treated the same, but yet they really aren't given the same opportunities, then they would need equity, which is lacking. Será que é falta de equidade? Nem todas as pessoas estão sendo tratadas da mesma forma. Talvez é isso que está faltando, essa equidade. So is there anybody here who's experienced racism Alguém aqui já passou por racismo? by one of those organizations? Essas organizações? And how do you think that happened?
acham que isso aconteceu? Why do you think it went wrong? Por que que vocês acham que algo deu Why were you errado? not treated fairly or equally? Por que que você não foi tratada de forma When it's justa against ou the law igual? for them to discriminate. Quando é contra a lei discriminar. Who wants to tell us this little story? Quem nos Eva? quer contar uma pequena história? I think why it happened was because that person was exercising their free will and choice to be a racist. So Eva said it. Go ahead. Yeah. Então, acho que é porque essa pessoa está exercitando a sua livre vontade de ser ou não racista. So you're falling into the trap again. You're saying that these are secret racists. Então, você está caindo novamente na armadilha dizendo que essas pessoas são racistas secretamente? I'm talking about people who are not racist and they still have racist results. Porque eu estou falando de pessoas que não são racistas, mas ainda têm resultados racistas. Anyone else? No one's experienced racism. Ninguém experimentou racismo? Victoria? I've experienced racism, but I can't, like, I have no answer as to how a company that's not racist, the employees are not racist, and yet the outcome is still racism. Okay. We'll give an example. Oh, Lena? Então, algum... Wait there. Did you catch any of that? So Victoria says she couldn't come up with that. She couldn't have it. She doesn't have an example given those very strict criteria that I've given. Então, a Vitória está dizendo que ela não tem uma resposta definida dentro do critério que eu estou dando. Go ahead. So my company pledges equality and equal treatment for all classes. So this is Lena. She says she works for a company that is mandated honestly to treat people fairly, to treat the employees fairly. Então, a Lena está dizendo que ela trabalha para uma empresa onde é obrigatório que tratem os funcionários com essa justiça. So when the company is screening for applicants, they're choosing for the best education and qualification. So when the company that she works for screens for new applicants, and they've got some job offers, they're going to use the criteria that they're going to pick the most qualified candidates. Então, quando a empresa dela está procurando novos trabalhadores, eles têm um sistema, um critério, onde eles vão escolher a melhor pessoa, o melhor candidato ou candidata. But the applicants, majority of the applicants are white educated, highly educated people. These rules don't consider the background of people that are basically, these rules don't consider equity rather than equality. So Lena's brought up that word equity again. A Lena mencionou novamente essa palavra equidade, Because white people generally are going to be better educated than people of color, and they will end up getting the jobs more often than someone of color will. porque as pessoas brancas, elas vão ser mais expostas à educação do que as pessoas pretas, então sempre vão conseguir os empregos melhores que as pessoas pretas. Is that representation? What you said? Is that a fair representation of what you said? Okay, so we know that this was an issue recently in the courts. Sabemos que recentemente esse foi um problema nas cortes, When it came to university or college applications. quando se tratava de aplicações ou inscrições para universidades e colégios. And the people who filed against this mistreatment were whom?
E as interestingly enough. pessoas que denunciaram esses maus tratos foram quem? E até foi interessante. No, not the judge. The people who Não o brought the case. juiz, mas as pessoas que trouxeram o caso. The ones that felt that they had been hard done by or mistreated, unfairly Aqueles que treated. sentiram que não foram bem tratados. It was Asian people. Foram pessoas asiáticas. It wasn't just white people, it was Asians. Não foram só pessoas brancas, foram pessoas asiáticas. Because generally speaking, Asians and white people end up getting a better education, end up getting better results at school. Porque, de uma forma geral, pessoas brancas e pessoas asiáticas acabam tendo a melhor educação nas escolas. And so they felt cheated about not being able to go to college. Então, eles sentiram que foram traídos ao não poderem ir para o colégio. So that's the example of institutional racism in the Então, esse é education um field exemplo de racismo institucional no ramo and in de the educação. employment field. E depois, no ramo de trabalho. So I'm not sure what you call it here in America, but I think back home they call it stop and search. Eu não sei como vocês chamam isso aqui na América, mas de onde eu venho, chamam parar e investigar. Frisk. Okay, so they use the word frisk. Search is frisking. What do you do search? Que- It's fine. Então, vamos usar, na verdade, So- essa palavra procurar. We have stop and search, Temos parar e procurar. and the organizations we've spoken to, which one are we now referring to? E da organização que Law falamos, enforcement estamos or the referindo a police? qual? Forçar a lei, não a polícia. So the rules say Então, a regra if diz someone looks suspicious, que se alguém parece suspeito, you're allowed to do what? você pode fazer o Stop them. quê? Parar essa pessoa. And if they look really suspicious, Se for realmente suspeita, you can search them. você pode revistá-la. You're a police officer Você é um agente policial and you're not racist. e não é racista. Let's not go into the racist place. We're not racist. We're police Não vamos falar de racismo. officers. Somos agentes policiais não racistas. We're going to deal with the ones that are not racist. We know that there are a few that are. The vast majority are not racist. Vamos falar dos que não são racistas, porque sabemos que alguns são, mas vamos dizer que a The grande law maioria says- não é. The organization A lei says to keep diz society safe, que stop para the guardar people and search them. ou manter uma sociedade segura, temos que parar a pessoa e revistá-la. What could be possibly wrong with that? O que poderia estar possivelmente errado com isso? Reasonable people, the police officer, following reasonable rules. Pessoas razoáveis ou o agente policial razoável seguindo leis razoáveis. You're all members of society. Todos vocês são membros e membros da You're not the sociedade. one who is being stopped. Não são as pessoas que estão sendo paradas. Would you want the police to do that? Yes. Querer que a polícia fizesse isso. Stop people who look suspicious, Há pessoas que parecem suspeitas. and when you look at them, search them if they look really dodgy. Quando você olha para elas, pare essas pessoas se elas parecem realmente suspeitas. Someone Ou said yes, and estranhas. someone said no, they wouldn't like that. Alguém aqui disse que sim, outra aqui disse que não. They Não wouldn't iam like gostar. to screen people or to we'll call it prevention. Não iam gostar de fazer esse tipo de prevenção, vamos dizer dessa forma. Okay, so some people want it and some people don't. Algumas pessoas iriam gostar de fazer isso, outras não. For someone who said they don't want it, what's wrong with that?
Para quem não quer fazer isso, qual é o problema disso? What's wrong with that, Francisco? Why don't you want They that? could find something Francisco, advertising qual seria o problema? that might be illegal, but according to the law says they shouldn't be searching this and seizure any because that is the law. This is because I may look suspicious to them. I mean, Donald Trump looks suspicious to me. I would search him. So Francisco says, just because you look suspicious, it's not enough reason to search you. Então, Francisco está dizendo, só porque a pessoa parece suspeita, não é uma razão boa o suficiente para a gente revistá-la. Victoria, why do you think it's wrong or good? Do you think it's, I presume, wrong? I think it's good to screen, but it can lead, I'll fall back into that trap because I'm thinking it'll still lead to discrimination because it depends on what suspicion means, like looks to someone. And in my mind, it goes to racial profiling, so it depends on what someone is trained to think suspicious looks like. Okay, so Victoria says the problem that arises Então, a Vitória está dizendo que o problema que acaba por surgir, is that, I'm going to try to paraphrase, tell me if I've misrepresented you. vou te parafrasear, me diga se eu estiver errado. The rules seem okay. As regras parecem estar bem, de poder The revistar. officer is attempting to do things in an unbiased, fair fashion, execute the rules, the law. O agente policial está tentando fazer essas coisas de uma forma não pré-concebida, está apenas seguindo a lei. I know you didn't quite say it this way. E eu sei que você não disse necessariamente dessa The forma, problem is different citizens, só que o problema é cidadãos ou cidadãs diferentes, based upon their life experience, baseado na sua experiência de vida, they can tend to react differently to law enforcement than tem other people. tendência a reagir de forma diferente que a como enforçar essa lei ou como cumprir essa lei do que outras pessoas. And the rules don't allow for that. E as regras não permitem isso. When it says stop suspicious people, Quando diz parar pessoas suspeitas, it doesn't say in parenthesis, não diz entre parênteses. by the way, when you stop a young black man, Quando você para, por exemplo, um jovem preto, because of their life experience, por causa da sua experiência de vida, they're going to behave more nervous than other people. vão ter um comportamento mais de mais medo, vão estar um pouco mais nervosos que Not outras codified. pessoas. Não de uma forma codificada. So if you apply the law as it's written, as a police officer, Então, se você aplica a lei de forma como está escrita, sendo agente policial, that young black person will be nervous and it will look suspicious. sendo uma pessoa jovem, preta, talvez isso vá parecer suspeito. So we're given a couple of examples about the limitations of social change or social reform. Então, demos alguns exemplos de mudanças sociais ou limitações sociais para essa reforma. The way to do it is through changing laws, Forma de fazê-lo é mudar as leis, but because we live in a very complicated world, nós vivemos num mundo and bastante laws have to complicado. be written in a way As leis that they precisam can ser be escritas executed, they can be put into effect. de uma forma que possam ser executadas e ser colocadas em efeito. It's very limited what you can achieve by social reform. É muito limitado de como a gente vai atingir And essa so- reforma social. As we, as radical feminists, look at the world, we say it's failing. Então, nós, como feministas radicais, olhamos para o mundo e dizemos que o mundo está falhando. So there needs to be some
radical or extreme change to society in order to make it better. Então, precisamos ter uma mudança radical entre a sociedade para que se torne melhor. Is that achievable? Is that possible? Será que isso é possível? Será que Can you podemos alcançar codify, isso? which means making laws, can you codify yourself out of this problem? Será que você se pode codificar fora desse problema? Everybody's saying no here. Todos aqui estão dizendo que não. Okay, so is that a problem of this world? Ok, mas será que então isso é um problema nesse mundo? So if it's a problem of this world, Nesse mundo? is it the same problem in heaven, Será que é o mesmo problema no céu? which is not of this world? E não é desse mundo? Do you have the same problem in heaven that you have here? Você tem o mesmo problema no céu que você tem aqui? Put your hands up if it's no. Levante a mão se você acha que não. Put your hands up if it's yes. Levante a mão se você acha que Okay, sim. so we're in heaven. Oh. Don't know how long ago it was. I'll say 6,010 years ago. Não sei há quanto tempo foi isso, vou dizer mais ou menos 6.010 And what's going on anos. up there? E o que está acontecendo lá em cima? There's war in heaven, Está acontecendo uma guerra no céu, conflict, um conflito. before anything ever happens here. Antes de qualquer outra coisa que aconteça aqui ou tenha acontecido. So how are we not having the same problem in heaven that we're having here? Então, como é que a gente não está tendo o mesmo problema no céu que estamos tendo aqui? Seems to me we're having the same problem. Porque me parece que estamos tendo o mesmo problema. And they're all supposed to be super nice, holy people up there. E lá em cima deveríamos ter pessoas realmente boas e santas. So the reason I mention that, Então, a razão pela qual eu estou as mencionando we isso, discuss radical feminism, liberal feminism, or just feminism, a falarmos de feminismo radical, feminismo liberal ou só feminismo, when we talk about social reform quando falamos de reforma or social the law ou da lei, or institutional inequality, ou de desigualdade when we deal institucional, with all of those related subjects, quando falamos de todos esses assuntos que são relacionados, I want us to understand that it's not just a problem that's happening here on earth. eu quero que a gente entenda que não é só um problema que está acontecendo aqui na Terra. Because either some, most, or all of those issues occurred in heaven first. Porque talvez alguns ou quase todos esses problemas aconteceram primeiro no céu. Often we all have this idea because we're not nice people. Várias vezes temos essa ideia de que é porque não somos pessoas boas, Or we have bad leaders, porque temos líderes que são ruins. and that's why there were problems. E por isso acontecem os problemas. We had problems in heaven and they had good leaders. Tínhamos problemas no céu e eles tinham líderes bons. They had problems in heaven, there was war in heaven, and they had good leaders. Tínhamos problemas no céu, tínhamos guerra no céu e eles têm bons líderes. Any comments or we move on? Um comentário, podemos avançar. Christy? So the way I explained this to myself, in heaven, there was war. I presume you can't hear? A forma como eu Um, explico isso a mim Christina mesma, said the way she understands things, that there was war in heaven, então a Cristina está dizendo que a forma como ela explica isso da questão de haver a guerra no céu it was caused by Satan, foi causado por Satanás, But Satan was cast out of heaven. but Satan was cast out of heaven, So Satanás foi expulso do céu. I do not expect in the new heaven to be the same. in the new heaven it won't be the same.
E ela então diz que no novo céu não vai ser assim. What you haven't calculated is that I'm going to be there. O que você não calculou é que eu vou estar lá. This is why we're learning here. And I'm dangerous. E eu sou perigoso. You thought? We are getting educated if there will be sin again in heaven, then there is no use for our money. Okay, because we're getting educated down here, it's all going to be good up there. We're not gonna be perfect. Então, porque estamos sendo educados aqui, vai ser muito melhor no céu. Okay, we're not perfect. We're not going to be perfect. Não somos perfeitos, não vamos ser perfeitos ou perfeitas. Oh, you finished? Yeah. Lucifer was perfect, Lúcifer era perfeito, became imperfect in heaven, se tornou imperfeito no céu and there was war. e houve guerra. And I think you just said when we go to heaven, we're not going to be perfect. Você acabou de dizer que quando formos para o céu não vamos ser perfeitos ou perfeitas. So Christina said that she can't explain it, but she doesn't expect the new earth to have problems. A Christine diz que não sabe como explicar, mas que acha que não vai haver problemas no novo céu. That's what we read. I agree that's what it says. Eu sei que é o que lemos e concordo que é o que diz. I have the same hope. Eu tenho a mesma esperança. My only point in bringing that subject up O meu único ponto em falar sobre esse assunto is what? Was é what? qual? Ou foi qual? To understand social reform here, how that's possible. So it's related to social reform, Está relacionado com reforma social and it's to demonstrate or to consider the fact e é para demonstrar ou considerar o facto throwing law at a problem won't fix the issue. atirar uma lei para cima de um problema não vai resolver esse problema. We have comprehensive laws in the kingdom of heaven, Temos leis compreensivas no reino do céu and it's not enough. e não é suficiente. So this part of feminism, Então, essa parte do feminismo, equality, igualdade, justice, justiça, that looks for the eradication of bad laws and the replacement with good law, que procura erradicar as leis que são ruins e colocar leis is boas, necessary, é necessário, but it's not mas não é necessary, but not sufficient. não é suficiente. It doesn't produce the harmony that you would expect it to. Não cria o exército que vocês pensam, o que é Victoria. esperado. My question is, before Satan fell, or Victoria's question is, before the fall of Lucifer, A pergunta da Vitória é, antes da queda de Lúcifer, it or he? well, He was perfect. That's a statement you're making. Lúcifer era perfeito. Você está and confirmando the government isso. of heaven, I'm assuming, was perfect. And the government of heaven was perfect too. Everything was good. O governo no And céu then também era everything bom, went tudo era bad. bom. When And then everything went bad. Depois, my Deu point ruim. is, I'm wondering what, I don't know how long there was perfection where heaven was all good, Lucifer was all good, but within that, it seemed to, how can I put it? Whatever was in place, the law or it was, I don't know. So Victoria says she doesn't know how long everything was good, Lucifer and the kingdom.
A Vitória então diz que ela não sabe quanto tempo as coisas estavam bem But it entre was all Lúcifer e o good. reino, mas estava tudo bem Until até Yeah, and if we're trying to get, I don't know. if we want until to- Lucifer fell. a queda de Lúcifer. Until war broke out. Until Lucifer fell and war broke out. Lúcifer caiu e se desenvolveu uma guerra. And I don't like that model. E eu não gosto desse modelo. Why don't I like that model? E por que eu não gosto desse I'm not saying it's modelo? wrong. I can't say that anybody's wrong. Não posso dizer que está errado ou que alguém esteja errado. It doesn't seem realistic. Because Talvez não it's not pareça realistic. realista. Tell me why a happy citizen suddenly says, I'm going to rebel. Me diga por que um cidadão, uma cidadã feliz, do nada diz, eu vou me rebelar. Elaine says there has to be a cause. Elaine diz que tem que ter uma causa. And I'm not saying anybody here, Não estou dizendo as pessoas aqui, but a good Adventist will say, mas um bom adventista vai dizer, Lucifer woke up one day and realized that he wanted more, started having bad thoughts, and that's when it begins. Jealousy, if you Lucifer- like. Lúcifer acordou um dia, se deu conta que queria mais e foi aí que a guerra começou, essa inveja. No Adventist. Lena, Yeah, I think the solution, he didn't have enough. He didn't spend longer time thinking through what this would lead to. And this was an educational moment. so Lucifer doesn't do what? Então, Lúcifer não faz o quê? The consequences of his action. So Lena says Lucifer didn't think through the consequences of their actions. Lena diz que o Lúcifer não pensou nas consequências dos seus atos. Did God think through long enough the implications of their actions? Mas será que Deus pensou suficientemente nas suas consequências, das suas Your ações? answer? Lena says yes, God thought through everything properly, but Lucifer didn't. Lena diz que sim, que Deus pensou corretamente, mas Lúcifer não. Know the finality of this rebellion, the results of this rebellion. Lucifer didn't know when it was all gonna, how it was all gonna end. Lúcifer não sabia como ia Just terminar. like Adam and Eve, they were warned. But they didn't realize they will die. Tal como Adão e Eva eram Is that different to conscientes, what I just said? mas Okay. não sabiam como isso tudo ia acabar. Any more thoughts? So what he needed to use is the think longer and use slower. Let me ask a question. Did Me one deixa day fazer uma Lucifer pergunta. change? Será que um Good dia and then Lúcifer bad. mudou? Era bom e depois se tornou Everyone said no. mal. Toda a gente disse que não. Was the bad Lucifer the same Lucifer as the good Lucifer? Será que o Lúcifer mal era igual ao Lúcifer bom? So someone said, for millennia, heaven was a really nice place. Lucifer was a really nice person. Então, alguém disse que durante o milênio, o céu era um lugar bom e Lúcifer era uma pessoa boa. All the rules were the same before and after the war. As regras eram as mesmas antes e depois da guerra. Lucifer's the same person. Lúcifer é a mesma pessoa. So whatever's in Lucifer's heart or mind after he's upset is the O que quer que same seja que thoughts and estava- ideas that are there before. E quer que seja que estava na mente ou coração de Lúcifer depois, era a mesma coisa que estava antes Or someone também. said no. Alguém que they're not disse the que same. não. Que não é o Eva. mesmo. You want to say something? Oh, yes, someone said there has to be a cause. Someone says there has to be a cause. Alguém disse que tem que haver uma causa.
it's still a mystery to me, but the only I can think of was that Lucifer asked the question, why am I not equal to God? Why So not? Eva says it's a mystery to her. And the question that Lucifer asked was, why am I not equal? Então, a Iva disse que ainda é um mistério para ela, mas a pergunta que Lúcifer fez é por que que ela não é igual a Deus? What's the mystery to you, Eva? Mistério para você, Eva. Iva. Why did he even think of it? Sorry? Why Why? he even thought of that? So the mystery is, why did Lucifer even think these things? O mistério é por que que Lúcifer pensou nessas coisas? Eva, do you ever think these things? Pensa I sobre don't know essas if I'm coisas? getting- I got so complicated. The question, the simple thing is, do you ever ask yourself, why are things so unfair? A pergunta mais simples seria será que você se questionou por que que as coisas That's a são tão mysterious injustas? question to ask yourself. Pergunta misteriosa para você I se did not questionar. know. Oh, so Eva agrees it's not so mysterious. A Iva então está dizendo que na verdade não é tão Okay, misterioso. so I'll stick with it. It's a reasonable question Pergunta razoável. to ask, who am I? Questionar quem sou eu, What is my place in this world? qual é o meu papel nesse mundo, And why do people get treated differently to me? são tratadas de forma diferente de mim. Here it all seems reasonable. Aqui tudo parece razoável, Up there it seems like iniquity. mas lá em cima parece iniquidade. And we're certain Estamos certos that it's not going to happen again. que não vai acontecer novamente. When you and I get treated differently in heaven, Quando eu e vocês formos tratados de because we forma will get diferente treated no céu, differently, porque vamos ser tratados de forma diferente, for sure. com You'll certeza. treat people differently in heaven. Você vai tratar pessoas de forma diferente no céu. Sorry? I hope so. Oh. Okay. I know we've still got many questions. I just want to just, Bom, eu sei in que a few temos moments we've várias got, I want to just perguntas, summarize what we've said. mas no pouco tempo que temos, eu quero resumir o que dissemos. We've spoken about the limitations of using law to change society. Falamos dessa limitação das leis para tentar mudar uma sociedade, To make things better. para tornar as coisas melhor. We've understood Entendemos that laws, good laws, are required. Without them, you E- can't do anything. Entendemos que boas leis são requeridas porque sem elas não podemos fazer nada. So you're not talking about laws, you have to work within society. Então, não falemos sobre leis, mas é um trabalho dentro da sociedade. Things have to be lawful or full of law. Coisas têm que ser sem lei ou cheias de lei. You can't work outside of the system. Você não pode trabalhar fora de um sistema, You can't get change that way. It won't happen. porque você não consegue uma mudança dessa forma, não vai You end acontecer. up getting anarchy. Você acaba tendo uma anarquia. So we've discussed that. Já falamos We sobre discussed isso. how and why things get bad on earth. Falamos do porquê que as coisas se tornam ruins na Terra. And we've spoken a little bit about the problems in heaven. E falamos um pouco mais dos problemas no céu. And I guess it was a bit of a tease when we spoke about heaven on my part. E eu acho que foi talvez um pouquinho zoando Because que I a gente wanted to falou sobre revisit the idea o céu, porque eu queria revisitar essa ideia that the difference between sinful and sinless nature Eu queria visitar essa ideia de ter pecado ou estar sem the pecado, difference between Lucifer and Satan, a diferença entre Lúcifer e Satanás. if we're going to personify those two thought
ways of thinking, se vamos personificar essas duas formas de pensar, the difference is as diferenças, nothing. ou a diferença é Lucifer in the good days Lúcifer nos dias bons is very much the same person as Satan is in the bad. seria a mesma pessoa que Satanás é nos dias ruins. So we spoke about these various subjects. Então, falamos desses vários assuntos: Fast brain voting, the nature of God and humanity. cérebro rápido, cérebro lento, votar, natureza humana, Threefold union, the gospel and equality. tríplice união, o evangelho e igualdade. We spoke about the reasons why it's important to discuss these subjects. Falamos das razões do porquê que é importante falar sobre esses tópicos. Went back to one of my pet subjects, the difference between sinful and sinless nature is nothing. The natures are the Falamos- same. Falamos sobre essa questão de não ter pecado ou estar sem pecado, ser a mesma coisa. This is so important because it's mesma so natureza. counterintuitive. E isso é muito importante porque isso pode ser But contra-intuitivo. without understanding this, this model, it becomes virtually impossible to understand the sin problem and its origins. Mas isso é muito importante porque sem esse modelo a gente não consegue entender o pecado e a sua origem. I can't remember. So we'll move. Eva and I had a little discussion about the mystery of iniquity. A Iva e eu falamos um pouquinho sobre o mistério da iniquidade, Right here, the mystery. She spoke about a mystery. ou desse mistério. The gospel versus the mystery of iniquity. O Contrasting. evangelho versus o mistério da iniquidade, esse contraste. For me, what the mystery is Para mim, o que é esse mistério? is not how bad people can do good things. Não é como pessoas ruins podem fazer coisas boas. To me, that's not so mysterious. Para mim, isso não é tão misterioso. What is mysterious to me? O que é misterioso para mim? Go ahead. Someone said something? I don't know who said. Sorry? Good people doing that. Why good people do bad things. Por que que pessoas boas fazem coisas ruins? That to me is the mystery. Para mim, esse é o mistério. And the way Ellen White's going to phrase that concept, E a forma que Ellen White vai colocar as esse in many other conceito, places, can lead us astray. como em tantos outros lugares, isso às vezes pode nos desviar. As in many other places or models that she gives us, it can lead us astray. Como em lugares diferentes ou modelos que ela nos dá, isso às vezes pode nos desviar. The mystery is why good people do bad things. O mistério é por que que pessoas ruins fazem... Por que que pessoas boas fazem coisas ruins? We spoke about the parasympathetic and the sympathetic. Falamos do simpático e do parasimpático. These are the two nervous systems that moderate, guide, and control you. São os dois sistemas nervosos que temos que nos guiam e nos I've put some moderam. words underneath them. Calm, excitable, slow brain, fast brain, higher power, lower power. Eu coloquei palavras embaixo. No simpático está calmo, devagar, mais elevado. E no simpático diz algo que é mais excitante, mais rápido e mais baixo. Those 6 words are close approximations to parasympathetic and sympathetic. They're not definitions and they're not synonyms. Essas 6 palavras é o que se aproxima mais do simpático e parasimpático, mas não são definições, não são sinônimos. Recently, we spoke about people's favorite subject,
Recentemente falamos sobre o assunto preferido das pessoas. Alyssa? Alyssa's favorite subject, coffee. O assunto preferido, pelo menos, da Alissa. And I tried to explain E eu tentei explicar why Ellen White says you're not allowed to read any books, listen to any bad music, watch movies, or play sports. por que que Ellen White diz que não deveríamos ler livros ruins, ouvir música, praticar esportes, comer coisas ruins. It's such a polarizing model that she gives us. Que é um modelo bem polarizado que ela nos dá. And God forbid that you drink a narcotic 3 or 4 times a day. Ou por que que não podemos beber narcóticos 3 ou 4 vezes por dia? You can hear some music. So Temos um pouquinho de música. I've spoken about music last year. Então, eu falei de música o ano passado. We spoke about coffee this year. De café esse ano. And in both studies, E em ambos os estudos, I tried to give a fair representation of the facts. eu tentei dar uma boa representação dos fatos. And at the same time, I tried to give at least a simple explanation, I hope it was sufficient, of why Ellen White would give the counsel that she did. E eu tentei dar uma explicação mais simples do porquê que Ellen White deu os conselhos que ela deu. And if you take those two studies together, E se nós pegarmos nesses I'm dois hoping it estudos, gives an explanation of why she says no books, no music, no movies, no sports. vemos a questão por que que ela diz que não podemos ter livros, música ou esportes, Because the way the human mind operates que a forma que o cérebro humano funciona, it cannot distinguish between the real and the imaginary or unreal. não podemos distinguir no que é imaginário ou que não é real. So whether you have a knife in your hand Quer você tenha uma faca na mão, or you speak rudely ou você fala de forma or you're rude, frowning, ou você está levantando a sobrancelha, your victim will respond in the same way. a sua vítima vai responder da mesma forma. There's just different degrees, but it's the same response. Níveis diferentes, mas é a mesma resposta. Those 3 examples I gave Esses 3 exemplos que eu dei will put a person into sympathetic mode. vão colocar uma pessoa no modo parasimpático. And when you're in sympathetic mode, you have 3 options. E quando estamos nesse modo parasimpático, temos 3 You opções. fight, you flight, or you freeze. Você ou And I've given Corre. 3 other words to describe those effects. ou você luta, foge ou paralisa. São as palavras dadas para And what descrever ends up esses happening efeitos. E o que acaba acontecendo is that once you begin to live in a sympathetic mode, O que acaba por acontecer no modo for some parasimpático, people, if not many people, para algumas pessoas, se não para todas, becomes addictive. isso se torna aditivo, Both emotionally and hormonally. tanto de forma emocional como hormonal. So once you start experiencing that kind of way of living, Então, uma vez que a gente começa a experimentar essa forma de viver, Ellen White will call them excitable novels. Ellen White vai dizer que são
novelas Once excitantes. you've done one, what do you want after that? Uma vez que você fez um desses, que você You vai just querer want fazer, são another one. romances excitantes, perdão. And you Então, begin uma to vez que live in você this vê um, vai querer sympathetic mais. mode, E você acaba por viver dessa forma fight, parasimpática, flight, and freeze. que ou você congela, você luta, ou você foge, And it's damaging to the human being. e isso causa dano ao ser humano. We were not really designed to live permanently in that condition or in that way. Porque não fomos desenhados para viver nessa condição de forma permanente. So her simple answer was Então, a resposta mais simples dela foi no books, no music, no movies, no sports, ler livros, não praticar esses esportes, não and no coffee, música e não ao café. and no to a whole list of other things. E não para uma lista de tantas outras coisas. And it's our job E é o nosso trabalho to try to understand why that counsel was tentar given, entender por que foi dado esse conselho, not to throw it away, não jogar fora, not to ignore it, não ignorar isso, and not to think that we live in the 21st century and she lived in the 19th century and she's out não of pensar fashion. que nós agora vivemos no século XXI, ela viveu no século XIX e que agora ela está desatualizada. Or that she was dumb or prudish or didn't know what she was talking about. Ou que ela era boba ou tonta e não sabia do que estava falando. Which is what most of Adventism has done. They just ignore what she says and just live their lives as they choose to. E foi o que a maioria do Adventismo fez. Vive a vida da forma que quer. Segue vivendo como quer. We then addressed a question that someone asked, does God make mistakes? Depois abordamos uma pergunta que alguém fez. Será que And Deus the comete answer to that erros? was what? E a resposta para isso foi qual? No. And I began by asking, do humans make mistakes? E eu perguntei, será que humanos cometem erros? And the correct answer is E a resposta certa é no. não. Humans don't make mistakes Humanos não cometem erros. because we're created in God's image. If God doesn't make mistakes, neither do we. Porque somos criados à imagem de Deus. Se Deus não erra, nós também não. The problem is Mas o problema é the mistakes that we make are not que os because we're erros que human, cometemos não é porque somos humanos and the mistakes that God doesn't make e os erros que Deus não comete isn't because God is divine. não é porque Deus é divino. It's all about information. É tudo sobre informação. We love that phrase, information warfare. Nós amamos essa frase em Either we don't have enough information ou nós não temos informação suficiente, or we misread the information, ou o mistério da informação, or we have bad, wrong information. ou temos informação má ou errada. This is our problem. Esse é o And as Lena problema. told us yesterday, this movement is pretty sophisticated at dealing with this issue. E como a Helena disse, é bastante sofisticado a gente tentar lidar com essa questão. To err is human, it's half of a saying, is an incorrect statement. Para ela, metade de um humano seria dizer que isso é um argumento, It's all about Correct. the data. tem tudo a ver com a data, com a informação. And we should be confident today E deveríamos ter confiança hoje em dia
that we can get to a close approximation of the truth. que podemos chegar a nos aproximar da verdade. I doubt that we'll get to the truth, Eu duvido que a gente chegue à verdade because of the information problem, por causa do problema da informação, but we can get pretty close mas podemos chegar perto if we follow the rules. e seguirmos as regras. And something that has been an ongoing study E estudo que tem sido recorrente is Christ object lessons, é o das and we'll tie parábolas up de that loose Jesus. end, or at least begin to in our next study. E no nosso próximo estudo vamos tentar atar essas pontas The loose soltas. end, I mean, is what's on your screen at the moment, O que eu digo com pontas soltas é o que está no not momento the aqui no entirety of ecrã. chapter 5. It's a bit much to do in one class. Não todo esse capítulo 5 de Parábolas de Jesus, porque é muito para uma aula Let's só. close with prayer. Vamos encerrar com a oração. Dear Lord, I want to thank you personally Querido Deus, eu quero te agradecer de forma on my own pessoal, behalf and on behalf of others em meu nome e em nome de outras pessoas, for the work that you're doing in us and through us. pelo trabalho que estás fazendo em nós e através de nós. We may not see the effects of that work. Talvez a gente não consiga ver os efeitos desse We might not trabalho. understand the influence that we have upon others, Talvez a gente não entenda a influência que a gente tem sobre outras pessoas. but you have promised Mas tu prometeste that as you have begun this good work in us, que quando começaste esse bom trabalho em you will nós, see it to completion. também o irás completar. May each of us hold on to this promise Que a gente, cada pessoa aqui possa in segurar nessa Jesus' name. promessa. Amen. Em nome de Jesus, amém.